Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 4 do livro de 2 Reis. Ou acompanhe conosco pela tela, leitura da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 4. Eu aumentei um pouquinho o texto, viu, Levi? Nós vamos ler do versículo 8 até o verso 37. Assim todos terão a visão do texto daquilo que a gente vai meditar nesta noite. Capítulo 4 de 2 Reis, verso 8 até o verso 37. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que esse que passa por nós, sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. No dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta, e esse dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Ele pergunta para a sunamita: haverá alguma coisa que se fale ao teu favor, ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E assim respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, se pôs à porta. Ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz ao filho no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leve-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado, e até o meio-dia, e morreu. Subindo ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, num sábado, disse ele. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abarroar a jumenta e disse ao moço: guia e ainda não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-se-lhes os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o teu bordão e contigo e vai. E se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o teu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu.
Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, e de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, que espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando ao profeta, ela lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés e prostrou-se em terra e tomou o filho e saiu. Pai querido, fala conosco na tua palavra. Pai, que experiência tremenda dessa tua serva. Que fé, Pai querido, que nos desafia nesta noite a buscar no Senhor o aumento da nossa fé. Pai, eu te louvo por esse momento mais uma vez, por cada pessoa que está conosco aqui presencialmente e por cada pessoa que está conosco via internet. E louvo ao Pai pela vida do nosso querido diácono Levi, que está no nosso som e vídeo, e por todos aqueles que têm se envolvido com esse trabalho, que é para a glória do nome do Senhor. Fala, Pai, ao nosso coração. É o pedido que eu te faço com toda a humildade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como nós vimos esse texto, algo maravilhoso acontece. Eliseu passava por ali, naquela região, e um dia ele parou na casa dessa mulher, e ela o recebeu muito bem. E depois que Eliseu foi embora, chamou o marido e falou: a gente podia fazer um quarto lá em cima, no terraço, porque esse é um homem de Deus. Eu vejo que esse é um homem de Deus. Então, todas as vezes que Eliseu vinha, mais o Geazi, com certeza tinha 2 camas, né? Que era o Eliseu e o moço dele, Geazi. Todas as vezes ele parava ali, era bem atendido. Até que um dia Eliseu falou: Geazi, será que falta alguma coisa para essa mulher? Para a gente poder retribuir o cuidado que ela tem com a gente? E ele perguntou mesmo para ela, falou: falta alguma coisa? Precisa interceder junto ao rei? Ela falou: não, está tudo tranquilo, está tudo bem. Aí Geazi falou: ela não tem filho, e o marido dela já é velho. Então Eliseu chamou a sunamita e falou: daqui 1 ano, ou 9 meses, né? Você vai tomar nos braços um filho. E ela ainda falou: não me engane. Não me engane, ou seja, eu não posso ter filhos. E se deu esse milagre. E dentro de 1 ano ele estava com a criança no colo. E o texto diz que aquele menino foi a alegria daquele lá. Ele corria, brincava, ia com o pai para o trabalho, para a colheita, para a cega. Mas um dia essa criança, esse menino, falou para o pai: pai, estou com dor de cabeça. E o pai pediu um dos servos, ele falou: pega meu filho e leva para casa. E o texto diz que esse servo levou e entregou à mãe. E a mãe pegou aquele filho no colo e ficou com ele no colo até o meio-dia. Ao meio-dia aquela criança veio a falecer. Então aqui começa, irmãos, a entrar em ação aquilo que nós vamos falar nesta noite. Sobre esta fé perseverante e que confia com essa perseverança no poder do Pai Celestial. Então vejam, queridos, que quando aquela mulher já vai chegando, né? Então ela não fala com o marido, não manda avisar o marido que o filho morreu. E ela pega o filho, sobe com ele, põe na cama do profeta Eliseu. E vai até o marido e fala: me arruma aí uma jumenta e um dos seus funcionários, que eu vou até o profeta, até o homem de Deus.
marido falou, mas não tem nada de especial. Ela falou, mas eu vou assim mesmo. E ela falou, eu vou ir rapidinho. Falou, não para em lugar nenhum. É urgente. E quando ela vai então chegando, o profeta olha e diz para o Geazi, a sunamita está chegando. E quando ela chega diante dos dois, de Geazi e do profeta, o profeta pergunta, tudo bem? Ela fala, shalom, está tudo bem, paz, né? Eu saúdo vocês com a paz, né? Shalom, shalom Adonai, com a paz do Senhor. Ou seja, está tudo bem? Irmãos, aqui começa, então, a gente começa a entender o valor dessa fé perseverante. Ela não comentou com seu marido, como eu disse, ela não comentou com os empregados, ela não comentou com ninguém o que havia acontecido, porque ela sabia que o poder de Deus era presente na vida do homem de Deus, o santo homem de Deus, como ela chama Eliseu. E ela então não quer ser detida por nada, nenhuma discussão, nem alguém cumprimentando, e ela vai até o profeta. E diz o texto, quando ela chega, ela abraça os pés do profeta. Ou seja, aqui está a solução para o meu problema. O homem de Deus. Por quê? Esse homem tem o poder de Deus. Ele é usado pelo poder de Deus. Então diz o texto que Geazi foi lá para tirar a mulher dos pés de Eliseu. Eliseu falou assim, não, deixa. Ela não está me importunando. Ela está com o coração machucado, pesado. E o Senhor não me revelou por que ela está com o coração assim. Então ele libera e diz assim, deixa ela vir até mim. E uma pergunta, irmãos, que eu quero fazer ao seu coração, esta noite, que o Senhor me fez quando estava preparando essa mensagem. Você já perdeu uma grande bênção que você tinha recebido? Essa mulher tinha recebido uma grande bênção, o filho. Ela não podia ter filho, o marido já era velho, e o filho veio. Uma grande bênção. E de repente ela perde essa grande bênção. Então vem a pergunta, talvez você não agradeceu pela sua saúde e perdeu a saúde, está com problema de saúde. Talvez você não agradeceu pela família e está com problema na família. Talvez não agradeceu pelo emprego e está desempregado. Talvez não agradeceu pelos seus bens e perdeu tudo. É triste. Essa era a situação daquela nossa querida irmã e serva do Senhor. Então, querido, esse texto vai levar a gente exatamente nesse ponto. O desafio ao nosso coração nesta noite é esse. Que a sua fé, que a minha fé, seja uma fé assim tão profunda, que ela vai descansar no poder de Deus. Ela vai descansar no poder do Pai Celestial. E uma fé que descansa no poder do Pai Celestial, ela não permite que você fique sem rumo, que você perca o rumo da sua vida. Quantas pessoas, na hora do desespero, ficam sem chão, como diz nos dias de hoje. Perde o rumo, perde a cabeça. Né? Então, aquela mulher, nós imaginamos, ela está com o filho no colo. E, de repente, ela vê o filho morrer. O que seria normal para uma mãe? Entrar em pânico, entrar em desespero, perder a cabeça, arrumar uma gritaria daquelas. Mas a sua fé era uma fé tão perseverante, tão confiante, que ela foi muito cautelosa. Ela não mandou avisar o marido, ela foi com o marido para pedir ao animal para poder viajar mais depressa para chegar onde estava o profeta. Mas ela não falou nada com ele que o filho estava morto lá dentro de casa. Então, queridos, aqui nós temos um exemplo de autocontrole.
Ou seja, aquela mulher era uma mulher que tinha uma grande fé. Como aquela que Jesus, depois de falar para ela que não podia dar pão aos cachorrinhos, mas ela insistiu, e Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. Então eu creio que Eliseu olha para aquela mulher e podia dizer, né, mulher, grande é a tua fé. Por quê? Porque ela não entrou em desespero. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu vivi uma experiência num dos campos que marcou muito a minha vida, porque eu estive diante de uma mulher de fé. A filha dessa mulher, uma médica também, que estava aqui em São Paulo, já não está mais, sofreu um acidente grave. E essa irmã estava lá em Patinga, Minas, muito longe daqui. E eles avisaram, o genro avisou o esposo dela. E ele ficou sem jeito de ir para casa e avisar a esposa que a filha estava no hospital internada grave por causa do acidente. Ele foi aonde? O gabinete passou. Falou, pastor, eu não sei como é que eu vou dar essa notícia para minha esposa. O senhor vai lá comigo, o senhor vai dar notícia para ela. Eu falei, meu Deus do céu. Aí nós oramos e fomos para a casa dele. Chegamos lá, ela estava fazendo almoço. E ela já ficou meio assustada, né? Passou a chegar na hora do almoço, né? Se bem que é bom chegar na hora do almoço, né? Ela cozinhava muito bem, já faleceu. Aí eu falei, irmã, chamava Maria Júlia. Irmã Maria Júlia, tem uma notícia não muito boa para te dar. Ela falou, pastor, espera eu orar primeiro? Ela entrou para o quarto e orou, irmãos. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Depois de alguns minutos ela voltou e falou, pode dar notícia, pastor, estou preparada. Eu contei para ela que a filha dela havia acidentado, estava muito grave aqui em São Paulo. Eu falei, só que antes de vir aqui, nós já fomos lá na agência, já compramos a passagem para a senhora. Nós vamos levar a senhora a Belo Horizonte você vai tomar avião, vai chegar lá em São Paulo para poder acompanhar. Eu falei, então tá, deixa eu arrumar o almoço primeiro, vocês almoçam primeiro, depois nós vamos. Então a fé é uma coisa assim extraordinária. Ela não se apavorou nem um minuto sequer. E o senhor curou a filha dela. Hoje acho que está nos Estados Unidos a filha dela. Então, irmãos, sempre que eu estudo sobre a sunamita, eu lembro dessa irmã Maria Júlia, mulher de fé. Só antes o senhor me dá a notícia, deixa eu orar primeiro. Que coisa maravilhosa, né? Fosse eu já ia encontrar lá no portão, o que aconteceu? Então, irmãos, essa mulher, ela ajuda dessa forma. Então, muitas pessoas, em horas difíceis, fazem o quê? Maldizem a Deus. Ah, Senhor, por que aconteceu isso? Ah, Senhor, por que eu? Senhor, por que meu filho? E muitos falam em desistir. A vida para mim não tem mais valor. Outros maldizem. E outros dizem que estão com azar. Então, queridos, Paulo diz que o fruto do Espírito, uma das partes do fruto do Espírito, chama domínio próprio. É uma fé perseverante, que descansa no poder de Deus. Ela traz para o nosso coração um domínio próprio. A gente não perde o rumo. Essa mulher não perdeu o rumo da sua vida. E nós temos o exemplo de alguém que sofreu e não perdeu o rumo, que é o Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías escreveu, ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, queridos, precisamos manter a calma. Não podemos ser maldizentes e nem ficarmos desesperados. Eu me lembro uma vez lá no Goiás, eu estava cuidando de uma igreja no Goiás,
E alguém chegou e falou, pastor, o filho da irmã Guiomar estava vindo para a escola de carona e o carro bateu no morão da cerca e o filho morreu. 12 anos, menino. O nosso aluno de escola dominical era recém-convertido, era mais o esposo. E esse menino era nosso aluno de escola dominical. E aí lá vai o pastor, né? Lá vai o pastor. Era mais ou menos 2 quilômetros fora da cidade, a casa, o sítio onde eles moravam. Eu fui a pé. Ele foi comigo. Deixamos a minha filha mais velha com a vizinha. Eu falei, nós vamos a pé que nós vamos orar daqui lá para poder atender a irmã. Então, quando nós chegamos, a casa estava cheia, porque na roça, esses acontecimentos reúnem os vizinhos todos. Né? Todo mundo vem para dar apoio à família. E a casa estava lotada. Eu cheguei e falei, cadê a irmã Guiomar? Ela está lá no quarto chorando. Aí cheguei, entrei, bati na porta, falei, posso sentar, irmã? Pode entrar, pastor, senta aqui perto de mim. Eu falei, eu vim orar com a irmã, porque eu sei que é um momento difícil. Ela estava chorando muito. Aí eu falei com ela, irmã, tem um texto na palavra de Deus que diz assim, herança do Senhor são os filhos, e fruto do o ventre, o seu galardão. Eu falei, minha irmã, esse filho da senhora é do Senhor, não é seu. Ele foi dado à senhora apenas por um período. Ele é do Senhor. Então cessou o período dele com a senhora, então o Senhor chamou de volta. Aquela irmã deu um sorriso tão bonito, irmãos. Ela falou assim, mas pastor, que coisa boa que a Bíblia ensina a gente. Não vou chorar mais. E o coração dela foi confortado pela palavra de Deus. Então, queridos, em meio a qualquer situação difícil, nós não podemos ficar sem rumo. Por quê? Nós cremos num Deus que tem nas mãos todo o poder. Essa mulher tinha uma fé perseverante e ela descansava no poder de Deus. A segunda coisa que o nosso texto nos ensina é que a fé perseverante que descansa no poder de Deus nos leva a procurar a fonte certa. Aquela mulher não saiu desesperada, procurando ajuda na vizinhança, talvez alguma feiticeira, alguma macumbeira que estivesse por lá. Mas ela falou, eu vou ao homem de Deus, ao santo homem de Deus. Foi ele que pediu ao Senhor para me dar esse presente, então eu vou reclamar com ele. Vou colocar a situação diante dele. Então, foi a fonte certa. Então, a fé perseverante que descansa no poder de Deus, ela vai sempre na fonte certa. Ela vai, então, em busca da fonte da sua bênção. A fonte da sua bênção era o profeta Eliseu, era o santo homem de Deus. Então, eu vou à fonte, né? E muitas vezes, queridos, pessoas na hora do desespero, elas são até enganadas. Na hora do desespero, elas partem até para a força bruta, quebrando as coisas. Ou então ela é manipulada por pessoas maldosas. Ou então ela recorre à feitiçaria, como acontece muitas vezes. Ou então ela fica no canto chorando as mágoas e falou, minha vida acabou. Não, ela se levantou, levou seu menino lá em cima, colocou na cama do Eliseu, falou, de repente o meu marido chega aqui e não vai ver, porque ele não vai subir lá do quarto do Eliseu. E ela foi então procurar o santo homem de Deus, porque ela sabia que de ali veio a bênção que ela recebeu. Foi através da oração dele ao Pai Celestial que ela recebeu a sua bênção. Então, queridos, assim é a nossa vida também como salvos. Quando nós temos qualquer dificuldade, a nossa fonte da bênção é o Pai Celestial. Ele é a fonte da nossa bênção. Ele é quem nos dá vida, Ele é quem nos dá saúde, Ele é quem nos dá alimentação no dia a dia, é Ele quem nos dá o emprego, é Ele quem nos dá uma casa, é Ele quem nos dá o ar para respirarmos diariamente. E muitas vezes a gente não recupera aquela bênção que a gente perdeu,
mas o Senhor dá descanso para a nossa alma. Irmã Guiomar não teve o filho ressuscitado, mas o Senhor deu paz no coração dela. Todos ficaram abismados, ela que ela saiu do quarto sem estar mais chorando. Não chorou mais, não. Porque o Senhor deu paz e descanso ao coração dela. Então, a fé perseverante, ela descansa no poder de Deus. Então, queridos, qualquer dúvida, nós devemos buscar a fonte certa da nossa bênção, que é o Pai Celestial. De que maneira? Orando, jejuando, vigiando, meditando na palavra do Senhor. Esse é um desafio ao nosso dia a dia, ao nosso viver diário. Então, queridos, uma grande caminhada começa com o primeiro passo. O primeiro passo, então, daquela mulher foi não ficar desesperado, não perder o rumo. O segundo passo, então, foi buscar a pessoa certa, a fonte certa. Esse é o remédio para cada um de nós também nesta noite, para todos que estão participando conosco desse trabalho. Em terceiro e último lugar, o texto também nos ensina que uma fé perseverante, que descansa no poder de Deus, no poder do Pai Celestial, nos conduz a um quebrantamento profundo. Nos conduz a um quebrantamento profundo. Então, aquela mulher, quando chegou, ela se lançou aos pés do profeta e abraçou e beijou os pés do profeta. Isso significa quebrantamento. Como eu já disse no início, ela não chorou na frente do marido, nem abriu seu coração para Geazi, que era o servo, o moço do profeta, mas tão somente aos pés do profeta. E o profeta não sabia o que tinha acontecido, Deus não revelou para ele. Ele fala isso no texto. Ela estava com o coração amargurado, mas o Senhor não me revelou o que é. Ela abre o coração e diz: eu não pedi um filho, mas o Senhor orou e o Senhor me deu um filho, agora o filho morreu. E agora? E agora? E ela se quebrantou aos pés do profeta. Segunda Crônica 7,14, texto muito conhecido nosso, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquela mulher, queridos, aquela serva do Senhor, necessitava de uma cura urgente. E por isso ela se humilhou aos pés do profeta. Ela não chegou para brigar com o profeta. Ela chegou e se humilhou. Ela se ajoelhou aos pés e abraçou os pés do profeta. E ela chorou aos pés do profeta. E outra pergunta que me veio ao coração, e eu faço para vocês também: há quanto tempo você não chora aos pés do Senhor Jesus? Há quanto tempo você não chora aos pés do Senhor Jesus? Quando nós choramos aos pés de Jesus, nós estamos nos humilhando diante dele. Isso traz um quebrantamento ao nosso coração. Por causa da santidade dele e da nossa vida de pecadores. Quando nos humilhamos diante dele, nosso coração fica quebrantado. A gente conhece o poder dele e a nossa fragilidade humana. Deparamos hoje, irmãos, nos nossos dias atuais, com muitas famílias se acabando. Nos deparamos hoje com igrejas sofrendo, vidas sendo destruídas. Hoje eu estive lá no SP Trans para trocar a minha carteirinha de passe livre, que ela estragou. E fui atendido por uma senhora já bem idosa. Ela falou que esse é o último ano que ela está trabalhando, que ela vai aposentar. E quando ela perguntou o meu estado civil, eu falei: casado. E em dezembro, para a glória de Deus, eu completo 50 anos de casamento. Ela deu um sorrisão, ela falou: oh, glória a Deus, aleluia. Ela falou: eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus. Ela falou: infelizmente, meu casamento durou 16 anos. Então, irmãos, muitas famílias estão se acabando.
Muitas igrejas estão sofrendo. E também vidas estão sendo destruídas. Isso nos leva a chorarmos aos pés do Senhor Jesus. Isso nos desafia a chorarmos aos pés do Senhor Jesus. O Salmo 51, verso 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Aquela mulher passou por um quebrantamento, ajoelhando aos pés do profeta e chorando, e contando a ele qual era o seu problema. Nós precisamos, queridos, pedir ao Senhor o quebrantamento do nosso coração, a gente poder ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós sabemos o resultado, aconteceu. O profeta foi correndo junto com a mulher, e chegando lá ele subiu, sozinho ao quarto, sem ninguém, deitou em cima do menino. Aliás, Geazi foi na frente, né? E colocou o bordão como Eliseu mandou, mas não aconteceu nada. Por quê? Deus ia usar o profeta. Então diz o texto que o profeta deita em cima da criança, coloca as mãos da criança, o rosto no rosto da criança, por uma vez, duas vezes, e então a criança começa a movimentar, se levanta. Aí ele chama Geazi e fala: Geazi, busca a sunamita. E ele buscou ela, e ele falou: eis aí seu filho. E ela abraçou seu filho. Eu, queridos, eu encerro a mensagem trazendo desafios para a nossa vida como servos de Deus. A fé dessa mulher, uma fé perseverante, que descansa no poder do Pai Celestial, ela começa por um grande passo, que é não perder o rumo da vida. Ela não perdeu o rumo, ela não se desesperou, não se apavorou. Lembre-se que ela não falou para o marido, não falou para ninguém que o filho tinha morrido. Talvez nem os empregados sabiam disso. Então uma grande fé começa por aí. Você não perde o rumo da sua vida, porque você descansa no poder do Pai Celestial. A segunda coisa que nós vimos, o segundo desafio, é que o Senhor nos chama para a fonte certa. Deus diz: vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado? A vida está difícil? A vida está complicada? Vinde a mim. E vocês vão achar descanso. Eu vou dar descanso para vocês. Por isso que ela foi na fonte certa, que era o santo homem de Deus, e recebeu a sua bênção, e voltou para casa feliz. E a terceira coisa que nós vimos na vida dessa mulher, que aplica-se à nossa vida também, é que uma vida de fé nos conduz a um quebrantamento, não ao orgulho, não à vaidade, não a querer ser melhor do que ninguém, mas a nos conduz ao quebrantamento. Então, eis o grande desafio para que nós choremos aos pés de Jesus, em prol de tantas pessoas que estão sofrendo, como igreja do Senhor Jesus. Que nós nos quebrantemos aos pés dele e clamemos por essas pessoas. Porque ele é o Pai Celestial que tem nas mãos todo o poder.